Meu nome é Rafael e este é o Católico News. Vamos contemplar mais um vídeo que o Padre Léo nos deixou e mergulhar nos seus ensinamentos e carisma. Fique comigo até o fim. A gente pensa assim, ou Jesus era absolutamente débil mental, ou nós não entendemos o que está escrito aí. Porque, meu Deus do céu, objetivamente falando, esse fariseu era um santo. E Jesus não disse que ele era mentiroso. O homem era bom. Era melhor que muito candidato que está aí lutando para ir para o segundo turno. Porque quando a gente escuta os discursos dos candidatos, a gente pensa, meu Deus, esse homem não deve ser prefeito. Esse homem tem que ir para papa. Eu pensei esses dias, quando eu vi um candidato falando na televisão, eu falei, esse homem, próximo papa está aí. Que é uma santidade, é uma coisa impressionante. Eu fico impressionado de ver a capacidade que esse povo tem de perdoar. Não é? Na campanha antes, quando eu estava concorrendo, aquele lá descia a lenha nela. Agora está apoiando. Que coisa linda. Eu não entra na minha cabeça. Gente, há uma mistura de Maluf com Marta que não entra na minha história. Eu tenho a impressão que esse evangelho é nesse contexto. Ou esse fariseu era um safado sem vergonha ordinário, ou Deus é injusto. Você prefere ficar com qual? Quando você vê dois candidatos assim completamente antagônicos, no duplo sentido dessa palavra, que agora estão se apoiando, então você só pode pensar, ou eles eram mentirosos antes, ou eles são mentirosos agora. Um dos dois casos. E nos dois casos não pode votar. Pronto. Não é? Um absurdo. O evangelho retrata uma situação assim. Parece um programa político. Sabem por que é que esse fariseu não foi ouvido na sua oração? Porque ele foi diante de Deus para rezar, mas na verdade ficou fazendo propaganda política, como que se Deus precisasse votar num dos dois. Eu não sou igual esse cobrador de imposto que está sentado aqui, eu não. Eu jejuo 2 vezes por semana. Olha, gente, falei ontem, né, Lorena? A maior parte dos católicos jejua 2 vezes no ano. E olha lá, quarta-feira da Paixão e sexta-feira santa. Esse fariseu diz, eu jejuo. Se estiver gostando do vídeo, deixe seu like, compartilhe para espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. Muito obrigado por acompanhar. Continuemos. 2 vezes por semana. Eu pago dízimo de tudo. Eu não sou adúltero. Eu não sou injusto. Eu não sou ladrão. Vote em mim. E Jesus diz que Deus tapou os ouvidos. O Espírito Santo foi só levantando as peninhas assim, ó, botando a asinha na orelhinha e ficou nem fé deu para a reza desse fariseu, porque ele não foi rezar. Ele tinha necessidade de rezar, mas não foi rezar. Ele foi falar de si mesmo para Deus. Isso Deus não precisa. Deus sabe quem nós somos. Você quer rezar, a primeira condição absolutamente necessária para rezar, seja a dor da morte, da perda de alguém, a experiência dramática que você viveu, tire a sua máscara. Pensa em tudo que o Padre Jonas falou hoje de manhã. Mete o dedo na garganta, espreme o carnegão. Mais prático impossível. Mas é isso mesmo, gente. É um carnegão que fica latejando no coração da pessoa. E ela fica remoendo. E ainda fica pondo porcaria em cima. Aí já está com trauma da morte, agora ainda fica a contaminação do demônio. Você já pensou quanta gente o demônio já levou para o inferno por causa das falsas doutrinas a respeito da morte? Quantas? Quantas pessoas já foram educadas
da pedagogia encardida da reencarnação, por exemplo? Quanta gente já foi educada na pedagogia encardida da doutrina do suicídio coletivo e hereditário, que fica pondo na cabeça da criança: olha, você tome cuidado, hein? Porque o seu bisavô enforcou, seu pai enforcou, e eu não sei não se você também não vai enforcar, hein? Aí o tio já chega: é esse o menino, né? Ah, esse que o pai enforcou. Foi, coitado, né? O fim dele pode ser duro também, que o bisavô dele enforcou também. Meu Deus do céu, minha mãe é mulher e eu sou homem, é diferente, não é? Pensa, acorda. Quanta gente está padecendo hoje, porque vai criando e vai passando isso de geração em geração, um trauma de morte, morte violenta, morte por estupro, morte, assassinato na família. Como isso foi semeando discórdia, a falta de perdão. Quantas guerras que tem no mundo hoje que começou por causa de uma morte? Não se mata a morte com morte. Morte se mata morrendo, feito Jesus, e vencendo e ressuscitando. Então a primeira coisa que a morte nos ensina, e que a oração do fariseu precisa nos ensinar, é: tire as suas máscaras. Primeira leitura dizia de uma forma espetacular, nem vou falar muito porque a Salete foi muito cirúrgica junto com o padre hoje de manhã em cima dessa leitura. Mas Deus jamais despreza a oração de dois tipos de pessoa. Quais? Primeira leitura. Isso, não prestaram atenção. Pois está falando de morte, do órfão e da viúva. Como é que a pessoa fica órfã? Quando o pai morre. Viúva, quando o marido, ou viúvo, quando a marida morre. Pronto. Deus não despreza o viúvo, a viúva, o órfão. Por quê? Quando essa pessoa tem coragem de lhe abrir o coração. A oração que esse safado sem vergonha, ordinário, publicano fez, foi ouvida por Deus. Gente, Deus não estava justificando e não está. Jesus não está dizendo que você tem que viver uma vida de qualquer jeito e depois basta vir fazer uma rezinha. Você não sabe a hora da sua morte. Você não sabe se você vai... Eu já disse isso, e Nelsinho Correia estava presente quando eu afirmei, e ele entendeu na hora, porque tem uma inteligência que capta longe também, com toda a experiência que já tens aí, dava muito retalho para essa vida. Viva como se fosse o último dia da sua vida. Um dia você acerta. Ou não? Você não sabe o dia. Sabe qual devia de ser o nosso programa de vida? Cada um aqui de nós deveria... Vocês acham que a gente deveria ser igual o fariseu ou igual o publicano? Quem acha que a gente deve ser igual o fariseu, ligue 0800 789. Quem acha que a gente deve ser igual o publicano, ligue 0800. A gente deve ser igual o fariseu ou igual o publicano? Igual os dois. E igual nenhum dos dois. Ficou claro? Muito bem. Igual os dois no seguinte sentido: nós devemos levar uma vida igualzinha do fariseu. Jejum, oração, dízimo, honestidade. Mas aprender a fazer uma oração igual a do publicano. Senhor, tenha piedade de mim, porque eu sou um pecador. Mas sabe o que o mundo ensina você a fazer? Sabe o que essas doutrinas de reencarnação ensinam? Ensina você a viver feito publicano e a rezar feito fariseu. Então você vive no pecado, vive de qualquer jeito, e depois reza como se fosse o santo. Pinta e borda, e depois vai lá na igreja: eu sou muito católico, eu sou sócio da Canção Nova. Sócio, mas olha aqui o suor que fica para chegar no 100%. Do qual grupo de sócios? Eu pertenço ao grupo dos 300 mil sócios que não contribuem.
Desse sócio, a Canção Nova está cheia e o inferno está lotadinho. Eu preciso ser rigoroso feito o fariseu. Nas coisas de Deus eu preciso levar a sério. Eu preciso jejuar. Eu preciso aprender a pagar meu dízimo. Eu preciso aprender a fazer a minha oferta. Eu preciso ser uma pessoa honesta. Eu preciso ser uma pessoa que partilhe a minha vida, que lute, que gaste a minha vida. E a segunda leitura diz: não é fácil. Paulo usa uma expressão que eu acho esplendorosa, especialmente na tradução da Bíblia Ave Maria: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé. Agora eu estou esperando a coroa da justiça que me dá o Senhor, justo juiz, não só a mim, mas a todos aqueles que perseverarem, que forem adiante, porque eu fui abandonado, eu tive ali na boquinha do leão, e o Senhor me libertou. O Senhor não me abandonou. Então veja, esse processo é luta. Então nós precisamos entrar nessa luta, nós precisamos entrar nesse combate. Chega desse povo mole, esse povo molengo. Eu já disse, em velório é muito fácil a gente descobrir se a pessoa vivia bem com o falecido, com a falecida. Eu sei direitinho, quando eu vou no velório, eu olho para a pessoa, dou uma observada, peso de consciência. Quando você vê a velha descabelada na beira da sepultura, pode saber. Leva eu! Engraçado, a gente quase não viu vocês dois juntos, né? Na igreja vocês não iam juntos, né? Nos lugares que ele ia, a senhora não ia, não é? Agora leva, deixe de ser metida, mentirosa, quer ir coisa nenhuma. Queria ver se ele falasse: vamos trocar de lugar, se você ia no lugar dele. Mas ia coisa nenhuma. O que vai ser com a minha vida sem você? Mas você está tão treinada. Até hoje você só viveu para você mesmo. Curtir, compartilhar e se inscrever. Muito obrigado.